Olá, meus artistas queridos, sejam bem-vindos! Eu sou a professora Gabriela e estou acompanhando vocês nesta jornada pelo mundo das artes. Vamos ver o conteúdo da nossa aula? Esta é a nossa aula de número 9. O nosso objeto de conhecimento, elementos da linguagem. E como detalhamento, os elementos constitutivos da música. Melodia, harmonia, ritmo, altura, intensidade e timbre. Então, nesta aula, nós vamos conversar sobre os elementos da música. Vamos falar de música. Mas vocês estão vendo que tem umas bailarinas dançando aqui. Vocês estão achando alguma coisa esquisita? Olha aí, temos mais pessoas dançando. Vocês estão sentindo falta de alguma coisa? Olha aí, mais gente dançando. Então, eu acho que eu estou sentindo falta de uma coisa. Normalmente, quando que a gente dança? Quando a gente escuta uma música. Não fica estranho quando a gente olha esse pessoal dançando e não tem uma música tocando? Fica, né? Justamente porque música e dança eles andam quase que de mãos dadas. Então, nesta aula, nós vamos conversar sobre alguns elementos da música e entender como essa música ela se forma. Porque essa relação que a dança tem com a música é muito próxima. Então, a gente vai viajar um pouquinho na história da arte e da música para entender como a música se compõe. E se a gente vai falar de origem, olha onde a gente voltou, na nossa caverna. Então, a gente vai lá para a pré-história para tentar entender como que existiam ali a questão de música, dança, como isso existia nesse momento da história da humanidade. Vamos lá? Não existem relatos científicos suficientes que possam comprovar com exatidão quando a música teve origem, mas é possível afirmar que os homens das cavernas já faziam as suas próprias produções musicais. Nesse período eram usados sons criados por movimentos corporais, vocais e alguns poucos instrumentos rústicos. E daí considera-se o início da música pela humanidade. Então, neste momento da arte, lá na pré-história, a gente já tem indícios da existência de sons, né? Sons criados, seja por movimento, por percussão corporal. O que é essa percussão corporal, professora? É quando eu utilizo o meu próprio corpo para emitir um som. Então, já existiam indícios desses sons, sons vocais e a utilização de alguns instrumentos rústicos de percussão não, instrumentos musicais rústicos, eram feitos a partir dos elementos que eles tinham ali no entorno. Então, os sons, muitos dos sons emitidos neste momento da história eram representações dos sons que eles ouviam na natureza. Os sons dos animais, o barulho do vento, da chuva. Então, eles faziam a reprodução desses sons. Então, esses sons combinados, eles tinham aí, traziam uma característica de movimentação, indício de uma movimentação musical. Olha só, desde a pré-história, certo? Então, a gente já percebe a existência desses sons no nosso cotidiano. O homem pré-histórico, então, quando ele está vivendo esse momento, nessa era ágrafa. Por que era ágrafa? Porque não existem registros escritos desse momento, né? Existem elementos que são encontrados, que já foram encontrados, né, e que trazem essa ideia de como acontecia. Então, ele fazia essa reprodução dos sons que ele escutava no seu entorno. E a gente vai começar a entender também como esses sons, eles podem se combinar para formar música. Vamos lá?
que a gente conseguiu perceber? Que no início eram sons que estavam tocando de forma aleatória. E depois essas notas musicais, elas foram se organizando e elas foram tocando uma música. Então, o que a gente fala é que essa combinação de sons, né? Uma das definições de música que alguns estudiosos definem é que é a combinação de sons, de momentos de sons, com momentos de silêncio. Há 4.000 anos, os egípcios já possuíam um nível de expressão musical elevado. Pois nessa época, as músicas eram ferramentas para cerimônias religiosas. As harpas já existiam, bem como alguns instrumentos de percussão, flautas e, claro, o canto. Mas, professor, o que são instrumentos de percussão? São aqueles instrumentos onde a gente consegue obter um som a partir da sua batida, quando a gente bate, ou da sua fricção, quando a gente arrasta alguma coisa nele. Então, a gente consegue emitir um som a partir dessa ação. Isso são os instrumentos de percussão. E lá no Egito, já existiam instrumentos de percussão, flautas, harpas, né, que nessa época já existiam as harpas também. E elas eram utilizadas nas cerimônias religiosas. Vamos ver agora uma imagem que traz aí um momento, uma referência, né, do Egito. E a gente tem aí, olha aí o desenho da harpa, né, como se eles estivessem tocando. E aí a gente entende também que essa relação com a música, ela já é muito antiga. A gente veio conversando que o fazer artístico, ele vai se modificando, ele vai se transformando no decorrer da história da humanidade, porque o homem ele vai tendo necessidades diferentes. Então, naturalmente, o seu fazer artístico ele vai sendo transformado. E quando eu falo de arte, eu falo da arte como um todo, incluindo a música, né? Então, o canto ele já existia aí. Aí a gente vai falar um pouco agora da música na Grécia Antiga. A própria palavra música nasceu na Grécia, onde musique significava a arte das musas. A gente tem aí a imagem de uma pintura num vaso grego, que ele está representando uma lição de música, né? Estão ensinando uma lição de música e o instrumento musical, que é similar a uma harpa, né? Um instrumento de corda. E a gente tem aí que a origem, olha só, a origem da palavra música, ela já vem lá da Grécia, onde musique significava a arte das musas. Na mitologia grega, a música era atribuída à origem divina, tendo como seus primeiros deuses e semideuses Apolo, Anfião e Orfeu. Acreditavam que a música tinha poderes mágicos de curar doenças e purificar o corpo. Olha a relação que o homem vai desenvolvendo com a música, né? Poderes mágicos. Lá na Grécia, eles acreditavam que a música ela podia curar doenças, purificar o corpo. Justamente porque naquele momento, naquele contexto social, eles tinham essa relação com a música. E a gente, continuando a nossa viagem, a gente vai falar um pouquinho agora da música na Ásia, porque a música, ela prosperou na Ásia. A música prosperou na Ásia, especialmente na Índia e na China, muito fortemente relacionada à espiritualidade. Entre os chineses, o instrumento mais popular foi a cítara, em um sistema musical que possuía uma escala de 5 tons, chamada pentafônica. Então, a gente já vai percebendo aí um estudo mais aprofundado desse conceito de música. E, entre os chineses, o instrumento mais popular nesse momento foi a cítara. Vamos ver aí uma imagem da cítara. Olha, a cítara é o instrumento mais popular entre os chineses nessa época. E a gente vai ver um pouco mais sobre a cítara agora. Vamos tentar visualizar como essa cítara ela se compõe, como ela pode emitir esse som. Então, eu vou trazer aqui para a nossa sala de aula
alguns exemplos de cítara. Vamos dar uma olhada aqui, ó, a gente tem tipos de cítara diferentes. Então, a gente está vendo aqui que a gente tem 3 tipos de cítara. A cítara é um instrumento de corda, certo? Olha, se a gente está vendo aí as cordas que estão esticadas, então é um instrumento que emite o som através do dedilhar dessas cordas. E agora a gente vai ver como essa cítara, como é o som que é emitido por uma cítara. E a gente está vendo, ó, o músico, ele está dedilhando essa cítara para a emissão do som, certo? Então é assim que acontece a emissão do som na utilização da cítara. Parece, a gente percebe até que tem uma relação como se fosse com um violão, né? Como se desse origem, digamos assim, a um violão. Então, o que a gente tem aí na cítara, que é um instrumento de corda, né, que é utilizado, que é muito famoso entre os chineses, que é utilizado, essa emissão desse som é a partir do dedilhar dessas cordas. Então, nas músicas, sons e silêncios se alternam num determinado período, formando padrões que se repetem. Podemos dividir a música em 3 elementos básicos: ritmo, melodia e harmonia. Então, agora a gente vai falar especificamente sobre cada um desses 3 elementos. O ritmo. O que é o ritmo? É a organização de sons dentro do tempo. É o elemento que está relacionado com a propriedade de duração do som, variando entre sons e silêncios curtos, médios e longos dentro de uma composição musical. Esse é o único dos 3 elementos que existe em todas as músicas. Pode-se até ter uma música sem melodia ou harmonia, mas nunca sem ritmo. Um conjunto de sons não pode ser música. Então, olha só, o ritmo é a organização desses sons dentro de um tempo. Eles precisam estar organizados para nós termos um ritmo. Toda música tem ritmo. A gente precisa ter isso muito claro em mente. Toda música tem ritmo. Então, a forma como esses sons são organizados, tanto momentos de sons como momentos de silêncio, lembra? Se ele tem uma curta, uma média ou uma longa duração, isso vai determinar o ritmo daquela música. Agora a gente vai escutar alguns exemplos de ritmos.
Então, nós vimos 3 tipos de ritmo, né? Nós vimos o rock, o samba, o sertanejo, vocês perceberam que são ritmos diferentes. Agora nós vamos falar sobre a melodia. É a parte da música que geralmente é cantada ou tocada por um instrumento melódico, como a voz ou um violão. A melodia é o aspecto mais reconhecível de uma música. É o que fica na mente das pessoas após ouvi-la. É aquilo que fica repercutindo no nosso cérebro, é a melodia. Fica... eu não estou cantando, eu estou reproduzindo a melodia dessa música. Que ela normalmente é cantada ou tocada por um instrumento melódico. Normalmente pode ser a voz ou o violão. Né? Então, ele que carrega essa melodia. Outro elemento é a harmonia. O que é a harmonia? Ela representa o conjunto de sons dispostos simultaneamente, ao mesmo tempo. A harmonia, ela surge da combinação de diferentes sons emitidos simultaneamente, criando um conjunto agradável. Sim, a harmonia é a organização desses sons. Vocês já perceberam que quando existe uma banda tocando, são vários instrumentos que estão sendo tocados? A gente tem a bateria, tem o baixo, tem o violão, tem a guitarra, tem a voz. São vários sons, certo? Se esses sons não forem organizados de uma forma harmônica, de uma forma agradável aos nossos ouvidos, vai virar uma grande bagunça. Então, a harmonia, ela organiza esses sons. Ela organiza os sons desses instrumentos para que um som de um instrumento não sobreponha o outro. Para a gente não escutar só a guitarra, só a bateria, só o violão, ou então não escutar nada, escutar uma grande confusão de sons. A harmonia, ela é responsável por essa organização. Né? Então, ela vai direcionar o momento da entrada do instrumento. Olha, você agora está o violão, daqui a pouco entra a guitarra, neste momento entra a bateria. Então, a harmonia ela é essencial para que esses sons sejam combinados, né, de uma forma agradável. Então, os sons são eles que fazem a composição de uma música. Vamos lembrar mais uma vez, uma das definições que nós temos de música é: a música é a combinação de sons e silêncio de maneira organizada. Quando eu organizo tanto esses momentos de som quanto esses momentos de silêncio, eu consigo ter uma música. E a gente tem falado muito sobre som. Vocês sabiam que os sons, eles têm algumas propriedades? Sim, tem alguns elementos específicos. Cada som tem alguns elementos específicos. Um deles é a altura, vamos ver? A altura é a qualidade que nos permite diferenciar os sons agudos dos sons graves. O som alto é um som agudo e um som baixo é um som grave. Olha só, uma confusão que a gente sempre faz. A gente está escutando música, aí a mãe fala: ai, menino, abaixa que esse som está muito alto. Não, quando eu estou falando de altura, eu estou falando se um som é muito agudo, se é um som alto, ou se ele é um som baixo, que é um som grave. O fator que determina a altura do som é a frequência da onda. Sabemos que o ouvido humano é capaz de captar sons na faixa de frequência que vai de 20 Hz a 20.000 Hz. Sons graves ou baixos são aqueles que estão na faixa de baixa frequência, enquanto sons agudos ou altos são aqueles que possuem suas ondas com uma frequência de vibração alta. Agora a gente vai escutar um áudio de um exemplo de um som alto, que é um som agudo, e de um som baixo, que é um som grave. Teve 2 exemplos. O miado de um gatinho, que é bem agudo. Então, ele é um som alto.
E a gente escutou um rugido, né, de um leão, que é um som grave, então é um som baixo. Então, quando eu estou me referindo à altura, eu estou falando se um som é agudo ou se ele é grave, né, se ele é alto ou se ele é baixo. Outra característica do som é a intensidade. A intensidade sonora, ela está associada àquilo que nós comumente chamamos de volume. A diferença entre um som intenso ou forte e um som fraco vem da amplitude de vibração da onda. Quanto maior a amplitude da onda, maior a pressão que a onda irá exercer no ar. E isso faz com que os nossos tímpanos vibrem de maneira mais intensa. Ou seja, quando eu estou falando, quando a nossa mãe fala lá, abaixa que esse som está muito alto, na verdade, ela deveria dizer, abaixa que esse som está muito intenso, ele está muito forte, certo? Quando eu estou falando de volume, eu me refiro à intensidade. Agora nós vamos ver um vídeo que traz dois músicos cantando e vocês vão perceber a diferença da intensidade dessas vozes. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua companhia? Sem a tua companhia. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua companhia? Sem a tua companhia. A gente conseguiu perceber que tem intensidades diferentes. A mulher tem um som com uma intensidade, o homem tem um som de outra intensidade. E a gente consegue perceber também a questão do agudo e do grave. A voz da mulher, ela é mais aguda, ou seja, ela é mais alta. E a voz do homem, ela é mais grave, então ela é mais baixa. Certo? Vamos falar agora sobre o timbre. O timbre é a cor do som. Aquilo que distingue a qualidade do tom ou voz de um instrumento ou cantor. Por exemplo, a flauta do clarinete, o soprano do tenor. Cada objeto ou material possui um timbre que é único. Assim como cada pessoa possui um timbre próprio de voz, tão individual quanto as impressões digitais. Vamos ouvir agora um áudio que vai trazer dois exemplos de timbres diferentes. O timbre é a cor do som. O timbre é a cor do som. Temos dois timbres diferentes, né? Então, o timbre é aquilo que permite identificar quando você vai fazer uma ligação, você vai ligar para casa, você quer falar com a sua mãe, só que é a sua irmã que atende. É aquilo que você falar, mana, passa para a mamãe, por favor, que eu quero falar com ela. Ela não falou quem era, mas o timbre da voz dela já permitiu que você identificasse quem era. Então, é quase como uma impressão digital. Através do timbre da voz, a gente consegue identificar quem é. Através do timbre do instrumento, a gente consegue identificar qual instrumento está tocando. A diferença no timbre de diversos sons vem do fato de que as ondas sonoras possuem formatos diferentes. Exemplificando, a forma da onda sonora emitida por um violino é diferente da forma da onda sonora emitida por uma flauta, mesmo que esses dois instrumentos estejam emitindo a mesma nota musical. Então, o timbre diferente, mesma nota musical, sendo que são instrumentos diferentes. Então, a onda sonora, ela vai ser diferente. Isso é o timbre. A gente vai ver agora a imagem de uma onda sonora emitida por uma flauta. Então, vocês estão vendo
como ela é uma onda quase que contínua, né? Ela tem uma estabilidade de amplitude, de tamanho. Essa é a forma de onda produzida por uma flauta. Lembrando que são dois instrumentos diferentes, mas que estão tocando a mesma nota musical. Agora, a gente vai ver a imagem de um xilofone. Olha a diferença. A forma de onda produzida por um xilofone. Vocês já estão vendo que ela é totalmente diferente? Justamente o que traz essa diferença é o timbre, certo? Outro elemento é a duração. O que é a duração? É o tempo que o som permanece em nossos ouvidos. Isto é, se o som é curto ou longo. É a característica que revela o tempo de emissão de um som. Depende do tempo que duram as vibrações do objeto que os produz. As diversas durações são utilizadas em combinação com uma regularidade básica, chamada de pulso ou pulsação. Essas variações são comumente chamadas de ritmo. Então, a duração dessas notas, se ela é curta, se ela é longa, se ela é média, esses tempos de silêncio, essa duração, essa combinação dessa duração vai dar o ritmo, certo? Então, a duração, posso falar se um som é curto ou se um som é longo. Então, nós vimos um pouco, né, dos elementos constitutivos da música e dos sons.